Então vamos lá, senhores, estamos de volta. Vamos dar sequência nesta primeira aula sobre o contrato de compra e venda. Havíamos parado aqui nos estudos dos principais efeitos, na identificação dos principais efeitos decorrentes da compra e venda. O primeiro efeito que nós podemos destacar e que decorre da própria lei para o contrato de compra e venda, na verdade, para todo contrato que envolve uma alienação onerosa, mas aqui nós estamos falando sobre compra e venda e é o grande exemplo, é a responsabilidade do vendedor pelos vícios redibitórios, bem como por eventual evicção. Aulas atrás, nós conversamos sobre vício redibitório, sobre evicção, identificando que, à luz do Código Civil, o alienante ele responde por força de lei por eventual vício redibitório ou pela ocorrência de evicção. E essa é uma regra, né? Essa é uma garantia que o adquirente tem por força da lei, portanto, é uma garantia implícita no contrato e imposta ao alienante. O contrato de compra e venda é um contrato que envolve alienação de bens. Então, à luz do que nós já estudamos, podemos afirmar que o vendedor ele é responsável por força de lei pelos vícios redibitórios e pela evicção. Além disso, puxando lá as nossas aulas de direito das obrigações, o vendedor ele também é responsável pelos riscos relacionados à coisa até a data da tradição, até o momento da entrega. Se você se recorda, no estudo dos direitos, do direito das obrigações, o legislador ele fala lá que se a coisa certa perecer antes da tradição, o devedor responde. Se não houve culpa, o contrato ele será resolvido, mas os prejuízos recairão sobre o devedor da coisa, que nesse caso é o vendedor, porque ele será obrigado a devolver eventuais valores recebidos. E se o perecimento ou a deterioração decorrerem de ato culposo, além de ser obrigado a devolver eventuais valores recebidos, ele também arcará com as perdas e danos. Isso tudo porque a premissa fundamental do direito das obrigações, especialmente quando falamos de obrigação de dar coisa certa, é o res perit domino. É aquela ideia de que a coisa perece para o dono. O dono é o vendedor. É o vendedor. Então, sobre ele recaem os riscos até o momento da tradição, os riscos relacionados à coisa. Da mesma forma que os riscos relacionados ao preço recaem sobre o comprador, né? Inclusive, quanto a isso, o legislador expressamente nos direciona através do artigo 492. Se não, vejamos. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Perfeito? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, facilmente compreendidos, mas é bom a gente fazer a leitura do texto da lei, porque você bem sabe, texto de lei cai em prova. Então veja bem, parágrafo 1º, todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Né? O parágrafo 1º, ele retrata aqui uma situação de possível mora acipiendi. A coisa que precisa ser contada, marcada, assinalada, já está à disposição do comprador. Então, o comprador tem que vir. E se ele não vem
por um caso fortuito ou força maior, temos aqui algum dano, aí o prejuízo será dele. Então, há uma inversão do risco retratado aqui no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiver em mora, mais uma vez, de as receber quando postas à sua disposição no tempo, lugar e modo ajustados. Então, considerando as condições objetivas e subjetivas do pagamento direto, que a gente estuda lá no direito obrigacional, inclusive, se você não se recorda, pode adquirir o nosso curso de obrigações, disponível também no Hotmart. Veja, se o devedor já colocou a coisa à disposição do credor, o credor tem que vir buscar. Então, o devedor já colocou à disposição do credor, né? O vendedor já colocou a coisa à disposição do comprador, considerando as condições objetivas e subjetivas, lugar, tempo, modo, e o comprador não veio buscar ainda, ele está em mora. Ele está em mora. Basta a gente lembrar, por exemplo, da conhecida dívida quesível, né? Dívida quesível é aquela que é cumprida no domicílio do devedor. O credor tem que vir buscar. Então, nesse caso, se o comprador não veio buscar ainda, mas a coisa já está à disposição, ele é que está em mora. E ele passa a arcar com os riscos do caso fortuito e força maior. Na verdade, o legislador vai nos dizer que, nesse caso de mora acipiendi, o devedor apenas responde se a deterioração, a perda, tiver decorrido de ato doloso. De ato doloso. Por isso, parágrafo 2º, bem interessante de ser destacado. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiver em mora, o comprador. Mora acipiendi em relação à entrega da coisa. De as receber, quando postas à sua disposição, olha as condições objetivas do pagamento, no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Ainda uma previsão legal com relação ao local de entrega. Onde a coisa deve ser entregue? É óbvio que o contrato sendo regido pelo princípio da autonomia, a gente precisa observar o seu conteúdo, as cláusulas, as partes comumente convencionam o local de entrega do objeto. Caso isso não aconteça, o legislador, então, nos informa que, na falta de expressa convenção ou ainda determinação legal, a tradição, a entrega, dar-se-á no lugar onde a coisa se encontrava ao tempo da venda. Então, se as partes não convencionaram expressamente e a lei não determina expressamente, onde é o local de entrega? Onde a coisa se encontrava no momento da celebração do contrato. Ainda uma regrinha interessante que nós podemos destacar, encartada lá no artigo 490, é a regra da repartição das despesas. No contrato de compra e venda, nós podemos ter uma série de despesas. Despesas com relação à entrega do bem, despesas com relação ao cumprimento de algumas questões cartoriais, algumas questões tributárias, enfim, o que o povo costuma chamar de burocracia. Veja bem, o legislador, ele nos traz uma premissa. Mais uma vez, as partes podem convencionar, mudar a regra do jogo. Mas o legislador nos informa que, salvo cláusula contrária, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. E a cargo do vendedor, as da tradição. As da tradição. Então, um contrato de compra e venda naturalmente envolve despesas. As partes podem deliberar. Normalmente a gente vê as partes discutindo acerca do valor de frete, quem paga, enfim. Perfeito, não tem problema. Se não houver previsão nesse sentido, o legislador nos dá a resposta. São despesas com relação à escritura, registro? O comprador paga. São despesas com relação à entrega do bem,
Com relação à tradição, o vendedor é que arca. Então, a gente tem uma regra de repartição de despesas. Ainda, regrinha interessante com relação à compra e venda, é o direito de reter. O Código Civil nos informa que no contrato de compra e venda, como regra, primeiro paga-se o valor, depois entrega-se a coisa. Nesse sentido, salvo convenção em sentido contrário, né? Mais uma vez, autonomia privada. Se não houver convenção em sentido contrário, nesse cenário aqui, o vendedor ele só está obrigado a entregar o bem depois de receber o valor. Isso a gente extrai lá do artigo 491. O vendedor ele tem direito de reter o bem até que o valor seja pago integralmente. Mais uma vez, salvo disposição em sentido contrário. Beleza. Isso aqui com relação a alguns efeitos. Com relação a alguns efeitos que nós precisamos ter atenção ao tratar sobre a compra e venda. Regrinhas simples, mas que costumam cair em prova, bom que você tenha a devida atenção. Agora, um ponto muito importante, é sobre limitações da compra e venda. Limitações da compra e venda. A lei estabelece algumas limitações aplicadas ao contrato de compra e venda. Nós vamos destacar algumas nessa reta final da primeira parte do estudo desta espécie contratual. A primeira limitação, talvez a mais famosa delas, está relacionada à venda celebrada entre ascendente e descendente. O legislador nos informa que, como regra, um ascendente não pode vender para um descendente. Como regra. Se isso acontecer, o contrato será inválido, o contrato será anulável. O Código Civil nos diz no artigo 496 que é anulável a venda celebrada por um ascendente em benefício de um descendente. Esta é a regra geral. Agora, é óbvio que existe exceção. É evidente que nós temos como tornar válido esse contrato. E é sobre isso que o legislador trata aqui. Por isso que esta não é uma regra proibitiva de forma absoluta. Não. É uma regra restritiva. É uma regra limitadora. Por quê? Porque o legislador nos diz aqui que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, veja, é possível celebrar um contrato válido de venda de um ascendente para um descendente? É óbvio. É óbvio, o legislador nos informa. Só que aqui eu preciso de uma legitimação, que é uma capacidade específica, né? Quando a gente fala sobre os requisitos gerais de validade, trata lá sobre vontade livre, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e capacidade do agente. Existem situações em que eu preciso de mais do que apenas capacidade. Por exemplo, aqui. Eu sou capaz, o meu pai também é. O objeto é lícito. Meu pai está me vendendo o apartamento dele. Então, o objeto é lícito. O objeto é possível. O objeto é determinado. Nós estamos observando a forma exigida por lei. A vontade está livre de vício. Não estou celebrando por erro, por dolo. Não. Todos os requisitos gerais de validade estão presentes. Mas não basta.
Principalmente, não basta a capacidade, nós precisamos ser legitimados. E essa legitimação é obtida através do consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Meu pai é casado com a minha mãe, né? Então, nesse caso, se ele quer vender o apartamento para mim, os meus irmãos vão ter que assinar e a minha mãe também vai ter que assinar. E pronto, teremos um contrato válido. Teremos um contrato válido. Artigo 496, mais uma vez, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Especificamente acerca do cônjuge, da necessidade do cônjuge consentir, o legislador, no parágrafo único, complementa a informação dizendo que em ambos os casos dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Tá? Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for o da separação obrigatória. Alguns destaques importantes. Primeiro, a lei não faz distinção entre bem móvel e imóvel. Então, seja venda de móvel ou imóvel, a regra deve ser observada. A lei não proíbe a venda do descendente para o ascendente. Por isso que eu não usei compra e venda aqui, né? Eu usei a expressão compra e venda. Só venda. Por quê? Porque essa regra ela é aplicável à venda do ascendente para o descendente. O contrário pode. Se eu quiser vender para o meu pai, eu posso, sem problema nenhum. Meus irmãos não precisam assinar, minha mãe não precisa assinar. E outro ponto é que o legislador ele não fala em pais e filhos, embora seja esse o nosso exemplo. O legislador ele está falando em ascendente e descendente, então não estaria restrita a pais e filhos, podendo também ser aplicada essa regra na venda celebrada de um avô para um neto. O legislador não estabelece aqui o grau, né, da linha reta. Perfeito? Ainda, pontos importantes a serem destacados. Todos os demais descendentes e o cônjuge do vendedor são legitimados para o ajuizamento da ação anulatória. Nós estamos aqui diante de um vício que causa anulação do contrato. Quem tem legitimidade para isso? Todos os demais descendentes ou cônjuge do vendedor são legitimados para o ajuizamento da ação anulatória. Mas, quando a gente fala em anulação, uma das grandes características é a existência de um prazo. Lembre-se lá dos estudos sobre fatos jurídicos. Uma das diferenças entre nulo e anulável é que o negócio jurídico nulo ele não convalesce pelo decurso do tempo, ele não está sujeito a prazo. O anulável, sim. O anulável, sim. E o artigo 178, ele nos apresenta o prazo de 4 anos para o negócio jurídico viciado por ser o agente relativamente incapaz, em caso de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Né? Nós temos lá, artigo 178, 4 anos. O 179 diz assim, que quando a lei determinar que o negócio é anulável e não prevê o prazo, atenção, o prazo será de 2 anos. Pois bem, aqui a lei está dizendo que o contrato é anulável, mas não fui informado do prazo, não fui informado sobre o prazo. E aí, qual é o prazo para a propositura dessa ação anulatória? O prazo será de 2 anos. Artigo 179 do Código Civil. Quando a lei disser que é anulável e não estabelecer o prazo será de 2 anos, exatamente o que acontece aqui. Eu ainda compartilho com vocês esse julgado do STJ, que enuncia ainda que o contrato celebrado sem o consentimento dos demais descendentes, do cônjuge, do ascendente, só será anulado se demonstrado efetivo prejuízo. Né? Total sintonia aqui com o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Eu preciso demonstrar que a falta desse consentimento
efetivamente gerou um prejuízo para os demais descendentes, julgado do STJ, que está no nosso slide e na sua apostila disponíveis para download na área do aluno. Beleza. Outra pergunta que é interessante e a lei nos responde. Cônjuges, né, marido e mulher, podem celebrar contrato de compra e venda? É válido o contrato de compra e venda celebrado entre marido e mulher, entre cônjuges, né? Ou marido, mulher, enfim, né? É válido o contrato de compra e venda celebrado entre cônjuges? E aí? Veja bem, senhores, o legislador nos diz que sim, é válido. Agora, óbvio, se referente a bens que estão fora da comunicação. Portanto, a gente precisa analisar o regime que regula as relações patrimoniais decorrentes do casamento, desse casamento em questão. O regime é o da separação, o regime é o da comunhão parcial, é o da comunhão universal, é o da participação final nos aquestos. Qual é o regime de bens? Porque é válida a compra e venda celebrada entre cônjuges? Sim, mas é óbvio, com relação a bens de fora da comunicação. Ora, se eu comprei um carro sendo eu casado na comunhão parcial de bens, ainda que eu tenha supostamente pago sozinho, esse carro é meu e da minha esposa. Salvo se for subrogação, mas aí deixa para o direito de família, né? Mas enfim, como regra, é meu e da minha esposa. Eu vou vender para ela, já é dela. Esse aqui é um bem que está abarcado aqui pelas regras de comunicação. Não há de se falar em compra e venda nesse caso. Agora, antes de me casar, eu já tinha um apartamento. Eu quero vender para minha esposa. É possível? Sim, é possível. Porque esse é um bem particular. É o que o legislador nos informa no artigo 499. Veja, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Excluídos da comunhão. Aqui eu estabeleci assim, uma regrinha bem objetiva, tá? A gente tem que ter cuidado com maiores detalhes, maiores peculiaridades do caso concreto, mas de uma forma objetiva, de uma forma simples. Poderíamos, à luz do artigo 499, dizer então que no regime da comunhão parcial de bens é possível a compra e venda entre cônjuges quanto aos bens particulares, ou seja, os anteriores ao casamento, os adquiridos durante o casamento por doação, sucessão ou subrogação. No regime da comunhão universal de bens, fica muito difícil, porque quase tudo é dos dois. Mas é possível algum bem particular ali, como é o caso daqueles adquiridos por doação ou sucessão com cláusula de incomunicabilidade. Na separação convencional, aí a liberdade é muito ampla, porque na separação convencional provavelmente não existirá bem comum. Então, a gente pode celebrar contrato de compra e venda com uma liberdade bastante ampla, né? Ainda, outra regrinha de limitação, essa aqui precisamos ter cuidado, porque quando eu me referi à compra de um ascendente para um descendente, a sanção para o caso de inobservância da regra disposta na lei seria anulação no prazo de 2 anos. Não é isso? Então, se o pai vende para o filho sem observar o disposto na lei, o contrato ele é anulável. Prazo de 2 anos por aplicação do artigo 179. Por que eu quero relembrar isso com vocês? Porque aqui no artigo 497, nós temos uma outra regra restritiva. Mas, se esta for descumprida, a pena será nulidade. O negócio jurídico será nulo, não será anulável. Portanto, tenha cuidado. Tenha cuidado porque, vez ou outra, essas expressões elas são trocadas em provas. Você bem sabe disso. Veja, sob pena de nulidade, não podem ser comprados ainda que em asta pública.
pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. As proibições deste artigo estendem-se à cessão de crédito também. Então, não só compra e venda, mas à cessão de crédito. Aqui a pena é nulidade. O vício, portanto, é mais grave. E a última regrinha limitadora que eu preciso destacar nessa primeira aula sobre compra e venda. Compra e venda de bens em condomínio. Eu não estou falando sobre condomínio edilício, tá? Eu moro num condomínio edilício, que tem partes comuns e a unidade é só minha, é particular, não é sobre isso que eu estou falando. Aqui é sobre o condomínio que retrata uma situação de bem pertencente a duas ou mais pessoas. Então eu tenho um bem que pertence a duas ou mais pessoas, um objeto de propriedade de uma ou mais pessoas. Imagina você, por exemplo, que eu tenho uma casa de praia em condomínio com os meus 3 irmãos. Nós decidimos nos reunir e comprar uma casa de praia para que pudéssemos passar as férias, enfim, em condomínio. A chance disso dar errado é grande, né? Você bem sabe disso. Eu amo os meus irmãos, mas não sei se daria muito certo termos uma casa em condomínio. Mas enfim, não é o caso. E se tenho aqui essa casa de praia com eles, dá ali alguma confusão e eu quero vender a minha parte? Surge então uma pergunta que às vezes gera certa dúvida e um possível erro. Pode um condômino vender a sua cota no bem sem a autorização dos demais? Ou deixa eu refazer a pergunta. Para que um condômino venda a sua parte no bem comum, ele precisa de autorização, ele precisa de consentimento dos demais? O que você acha? Muitos, no afã de responder sem a devida reflexão, acabam afirmando que sim. Afinal, eu tenho uma casa de praia com meus 3 irmãos. Como que eu poderia vender os meus 25% sem autorização deles? Vai entrar um estranho aqui na história? Então, muitos acabam respondendo que sim, é necessária uma autorização. Mas não. Quando nós falamos sobre a venda de um bem em condomínio, o legislador ele não determina como requisito o consentimento dos demais, mas sim que lhes sejam garantidos a preferência. A preferência. Observe você o artigo 504, com muita atenção. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O legislador não está dizendo que eu preciso de autorização dos meus irmãos, nesse exemplo que eu dei, de consentimento dos meus irmãos. O legislador diz que eu não posso vender para terceiro, eu não posso vender para um estranho, se algum deles quiser a minha cota tanto por tanto, ou seja, pelo mesmo valor oferecido por alguém de fora. E isso é preferência. É preferência. Então eu posso vender a minha cota mesmo contra a vontade dos meus irmãos. Não tem problema. Não preciso da autorização, não preciso do consentimento deles. O que eu preciso é conferir preferência. Ou seja, quando surgir aqui um terceiro interessado, eu preciso notificá-los, informando o preço oferecido por esse terceiro, para que eles tenham a oportunidade de exercer preferência, de pagando o mesmo valor, levar para eles. Isso que o legislador determina. 504
preferência do condômino. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranho se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda, por isso que eu preciso notificá-los, o condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requereram no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, se eu não notificar os meus irmãos, eles terão 180 dias, qualquer deles, terá 180 dias, para a propositura de uma ação de adjudicação compulsória, depositando ali igual valor e tomando para si a propriedade. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. Ah, professor, e se o conflito for entre os três? Quem tem preferência? O que tiver feito benfeitorias de maior valor. E na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida, os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida, os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Então, a regrinha que o legislador estabelece acerca da venda de bens em condomínio. Cuidado, não é condomínio edilício, hein? É condomínio de copropriedade, condomínio comum que nós estudamos lá em Direito das Coisas. É isso aí. Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Grande abraço. Próximo encontro, trataremos outras regras importantes sobre o contrato de compra e venda, algumas cláusulas importantes, compra e venda ad mensuram, ad corpus, compra e venda com cláusula de reserva de domínio, com cláusula de preferência, retrovenda, enfim, temas importantíssimos do nosso próximo encontro. Não perca. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.